Boa noite, Matheus, repórter Iangali do Bugricast. Matheus, eu queria que você falasse sobre a diferença de rendimento do Guarani do primeiro tempo para o segundo tempo. Na primeira etapa, principalmente com o Isaac, a equipe criou muitas chances, muitas bolas enfiadas principalmente para os pontas. Já no segundo tempo, principalmente depois do pênalti perdido pelo Mirandinha, a equipe do Guarani parou de criar essas oportunidades e começou a sofrer muito, principalmente nas costas dos laterais. O que foi o principal fator que fez essa diferença de rendimento? Boa noite a todos. Perfeito, acho que foi nosso momento. Você cria uma grande oportunidade que foi o pênalti e acaba não convertendo. Realmente, talvez, o pior momento nosso da partida foi aqueles 10, 12 minutos seguintes. Então, acho que essa oscilação vem de uma situação momentânea depois de uma grande chance gerada que não foi concluída. Mas é parabenizar o retorno ao jogo. Talvez os últimos 15, 20 minutos foi um jogo de ataque contra a defesa, onde a gente realmente fez por merecer esse empate no último lance. Boa noite, Matheus, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. A gente sabe da pressão do torcedor, mas que do outro lado tem um ser humano como você, né? Que tem sentimentos, que está trabalhando aí. A gente sabe que você é um cara sério, que você está tentando, que você está com a chance da sua vida aqui de conquistar no Guarani, e você já falou isso em algumas oportunidades. Eu queria saber como que você levou essa semana toda, tudo que aconteceu já foi noticiado na quarta-feira, né, de manhã e à tarde, e agora no jogo de hoje também pressão, a gente sabe que a torcida vai cobrar o tempo todo e o primeiro que vai estourar é em cima do treinador, e que você falasse também do Kevin, porque a gente esperava que ele pudesse ter mais oportunidades e entrar até no primeiro jogo contra a equipe do Primavera, né? E hoje ele entra em uma chance, ele acaba fazendo gol. Como é que você vê o Kevin para esse time, se ele possa ter mais oportunidades também? Primeiro, aquilo que eu consigo ter controle, eu procuro fazer o meu melhor. E particularmente eu me sinto um pouco iluminado, porque em momentos difíceis Deus me coloca pessoas ao meu redor que facilitam aquilo que eu consigo fazer dentro daquilo que eu tenho controle. Então, é agradecer a Deus por pessoas especiais em momentos adversos e parabenizar o grupo porque o poder de reação, o trabalho diário mostra que nós estamos em um processo em evolução. O Kevin, na verdade, no primeiro jogo, até com o nosso departamento de fisiologia e preparação física, ele teria que ter participado do primeiro jogo, porque era um risco muito grande o Luca, que não tinha feito toda a pré-temporada, participar do jogo todo. Só que aconteceram percursos durante a partida que, infelizmente, não deu a oportunidade dele entrar naquele primeiro jogo. Porque teve a lesão do Igor, teve uma opção minha de troca no intervalo, vem a lesão do Igor e vem uma cãibra no Miranda. Não me lembro se foi cãibra ou foi alguma pré-lesão que ele tinha sentido. Então, 3 substituições fugiram do meu controle, as outras, enfim, no contexto do jogo. E hoje, o Kevin era uma ideia, talvez dar mais minutagem para ele, só que eu estava com isso na cabeça, de colocar 2 centroavantes para buscar o empate. E para isso a gente vai ter que se expor. Se eu poderia ter me exposto antes com relação a isso, daí é sentimento e feeling do que você está prevendo no momento. Acho que o Maranhão sustentou praticamente todas as bolas que foi ligada a ele, então eu não via por que trocar ele. E daí eu comecei a pensar, a partir dos 32 minutos do segundo tempo, a oportunidade de a gente jogar com 2 centroavantes, que a gente teve, em alguns momentos, esse trabalho. Então, só que eu esperei pensando que ia ter mais 5, 6, 7 minutos de acréscimo, pensei nos últimos 10 minutos de jogo a gente trabalhar com 2 centroavantes, que daí é um abafa final, e fico feliz que deu certo. A entrada do Cauã, que foi a origem do passe, o cabeceio do Kevin,
Então a gente manteve o controle da partida com 5 trocas e sempre organizado, mudando inclusive a plataforma de jogo. Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Em relação à lista de batedores de pênaltis, o Mirandinha é o primeiro da sua lista? Acho que situação de pênalti, o Mirandinha é um cara que treina muito, bate muito e converte em gols. Diego Torres também não estava em campo. Maranhão é outro. No momento deles ali, o Miranda, que tinha sido a origem do pênalti, se sentiu mais à vontade de bater. A lista é de acordo com quem treina e tem personalidade no momento adverso de pegar a bola e bater. A gente designa algumas situações de batedores. O Miranda é um excelente batedor. Acho que é longe de querer crucificá-lo, porque hoje ele não conseguiu converter. É um atleta que vai continuar treinando, vai continuar batalhando. Se tiver a oportunidade de se sentir à vontade, só vai errar quem vai bater. Matheus, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Queria tocar novamente no ponto, até para saber um pouco mais dessa sua semana de trabalho. Foi conturbada, a gente tem as informações de bastidores. Como é que é para você voltar ao treinamento, para preparar esse time para a terceira rodada? Como é que está sendo para o Matheus Costa? Tanta desconfiança por parte do torcedor bugrino e por parte da diretoria também do Guarani nesse seu trabalho. Porque fica esse questionamento, até quando vai? E aí, como é trabalhar isso no seu psicológico e também para trazer confiança para esses jogadores e ainda acreditarem no seu trabalho junto ao Guarani? Acho que a tua pergunta já vem a resposta. É a confiança que nós temos com os jogadores, com os atletas, com aquilo que eu consigo controlar, com aquilo que eu consigo fazer diariamente. Não me interessa se eu vou ficar aqui um dia, um ano, um mês. O que me interessa é que, quando eu estou aqui, eu faço o meu melhor, me entrego de corpo e alma, procurando ajudar o clube em todos os sentidos. Então, como eu disse, acho que todos nós passamos por momentos difíceis e é importante ter pessoas ao lado desses momentos difíceis. Então, eu tive grandes pessoas ao meu lado e que a gente está buscando incessantemente sair dessa situação o mais rápido possível e não vamos sair se não for com muito trabalho diário e dedicação. Matheus, boa noite. Igor Val, da TV Band. Foi um empate muito comemorado por conta das circunstâncias do jogo, mas são apenas 2 pontos na tabela. Eu queria perguntar para você como trabalhar o psicológico, também a parte tática para essa reta final. Faltam apenas agora 5 jogos dessa primeira fase de Paulistão. Nós tivemos 3 jogos até agora, todos os jogos definidos em detalhes. Nós estávamos vencendo um jogo, no último lance da partida acabamos sofrendo gol. No segundo jogo, até os 30 minutos, 11 contra 11, era um jogo extremamente equilibrado. Hoje, mais uma vez, a gente lutou e brigou muito, e o que aconteceu na primeira rodada contra nós aconteceu hoje a nosso favor. Então, são pequenos detalhes que vão fazendo a diferença. Acredito muito em trabalho, acredito muito em processo, vejo que estamos evoluindo de um jogo para outro, com um novo elenco que foi formado e com a convicção que nós estamos no caminho. Boa noite, Matheus. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Matheus, o Santos veio num 4-4-2 um pouco diferente, né? Mas manteve o Barreal jogando pelo lado esquerdo e o Lira, a todo momento ali, virando quase que um ponta. Primeiro, eu queria saber se a escalação do Mirandinha pelo lado direito foi por conta disso, para conter esse lado esquerdo do Santos. E você falou um pouco da contenção que o Maranhão estava fazendo. Mas ele até segurava os zagueiros na nossa percepção, mas a gente não conseguiu ver finalização, penetração. Qual que é o real sentido, como você enxerga a função do centroavante para o time do Guarani? É um jogador que vai ser mais posicional, segurar zagueiro, um cara que ataca a linha adversária? Como que você enxerga o posicionamento do centroavante no modo geral? Depende do momento do jogo. Se nós estamos em bloco baixo, é um cara que para reter bola. Se nós estivermos em fundo, é um cara para agredir espaço. Depende muito das circunstâncias do jogo. Agora, o Maranhão hoje teve 3 finalizações e nós jogamos contra um adversário de Série A com grandes jogadores do outro lado. Então, ele teve uma finalização praticamente na marca do pênalti, que o Brasão foi muito feliz. Ele teve uma de entrada de carrinho. Então, ele teve situações de finalização contra um excelente adversário. Claro que quanto mais oportunidades o centroavante tiver, melhor. E nós estamos trabalhando em busca disso. Hoje, não só o Maranhão, como o Isaac, que foi uma ideia nossa atuar nas costas dos volantes, em 20 minutos, se eu não me engano, ele tinha dado 2 finalizações. Então, achar manobras, é entender que a gente jogou contra um grande adversário de grandes atletas
e nós criamos oportunidades. Tanto o nosso centroavante teve oportunidade, acho que jogo de alto nível, o centroavante vai ter 2, 3, uma. O nosso 10 teve oportunidade, os nossos beiradas tiveram oportunidade. Então, é entender contra quem nós estamos jogando e tivemos grandes chances, inclusive, de vencer. O Miranda é um atleta que alterna lado, ele e o Parede. A gente tinha estudado muito o Santos e o Voivoda, que tem uma forma clara de jogar, que é um 3-2-5, sempre revezando quem é esse jogador que vai ficar junto com os 4 jogadores de frente. Então, ora era o Lira, ora era o Mike, ora era um dos volantes agredindo por dentro, ou o Arão ou o Menino. E era uma contenção que nós tínhamos, 2 linhas de 4. O lateral que espetava era a nossa dinâmica, o nosso beirada acompanhar. No momento pós-pênalti, que foi onde gerou mais preocupação para nós, eles começaram a agredir muito pelos lados com os laterais, e é o futebol, eles têm mérito também, criaram um espaço para conseguir finalizar, mas era uma ideia clara que eles tinham de jogo e que a gente tinha trabalhado muito em cima disso. A partir do momento que os laterais deles espetavam e viravam pontas, os nossos beiradas tinham que estar ocupando aquele espaço ali para não sobrepor e não criar situações de 2-1 contra os nossos jogadores que estavam na lateral. Matheus, Guilherme Gava, do Tic Tac Sports. Hoje, a gente sabe que a semana foi complicada, foi uma semana de pressão, principalmente da torcida. Mesmo assim, o time brigou até o final e conseguiu um empate mediante as circunstâncias do jogo. Quero saber, esse empate, ele traz mais confiança também para o elenco, para o restante do campeonato e pensando até na temporada, que vai ser uma temporada complicada? Teve, nesses 3 jogos, momentos muito adversos, e isso acontece em qualquer competição de alto nível. Mas estamos tendo confiança e vendo evolução dentro daquilo que estamos fazendo. Se pegar um jogo para outro, evoluímos, um jogo para outro, evoluímos. Então, a gente acredita muito no trabalho e o que nós estamos fazendo está tendo uma reprodução dentro de campo. Então, sim, acreditamos muito na nossa continuidade de evolução, o que é natural com um elenco que está se conhecendo ainda, e a gente espera mesmo e estamos trabalhando para atingir essa vitória o mais rápido possível. Matheus, aqui, Gustavo Tomazelli, Gus na área, parabéns pelo empate, pela determinação da equipe. Eu falei com o Mirandinha após a saída de jogo, a saída aqui do estádio, e ele falou que o grupo está fechado e que falou que está fechado contigo. Você sentiu isso especialmente na hora do gol, né? Essa premiação de um grupo fechado, batalhador, seja de uma semana dura e até que, digamos assim, esse gol foi um presente de aniversário para você essa semana? O atleta de futebol talvez é uma das áreas mais concorridas, particularmente do Brasil. Quem tem o privilégio hoje de jogar no Guarani são atletas de alto nível, muito inteligentes. Para chegar numa vaga de ser atleta do Guarani, o cara é altíssimo nível. E o cara sabe o que é prejudicial para ele e o que é benéfico para ele. Essa questão de o grupo estar fechado comigo, os atletas têm que estar fechados com os familiares deles, com as pessoas que agora eles vai acabar o jogo, vão para casa, vão dormir com eles. Eu amo o que eu faço e eu tenho um carinho absurdo por esse elenco, pelos atletas. Eu amo trabalhar com o ser humano. Eu amo, sou apaixonado por isso. E em alguns momentos eu já briguei com meu filho diversas vezes para tentar melhorar ele. Em alguns momentos eu posso brigar aqui com os atletas também, e nada vai afetar a consideração e o carinho que eu tenho por eles. Então, se algum atleta mencionou que está fechado comigo, é porque ele vê algum benefício que eu estou fazendo para ele. O que eu procuro fazer não é que eles estejam fechados comigo. Eu procuro fazer e visualizar dentro de um contexto coletivo, potencializar cada um, o que eles podem fazer de melhor dentro de um contexto coletivo, trabalhando com muito amor, trabalhando com muita alegria,
porque para estar hoje vestindo o uniforme do Guarani, o cara realmente é um privilegiado, o cara é muito mais difícil que passar em qualquer curso de top do Brasil, é você vestir o uniforme do Guarani hoje. Então, esses caras são privilegiados, são muito inteligentes e provavelmente estão vendo algo de bom que eu estou fazendo para eles de forma individual e de forma coletiva como equipe. Matheus, boa noite. Diego Alves, da IPTV. Nessa altura da entrevista, você já abordou diversos assuntos. Então, talvez, se eu entrar em algum que você já tenha passado, eu peço desculpas. Mas a gente se encontra aqui, eventualmente, quarta, domingo, sábado, e aí a gente conversa aqui, vê o Matheus Costa depois do jogo, como qualquer outro treinador, é assim também. Mas, às vezes, a gente, nessa relação profissional, esquece um pouco do lado humano, né? Então, eu imagino que essa semana para você... Às vezes não, muitas vezes, né? Muitas vezes. Se fosse só às vezes, mas é muitas vezes, é diariamente. E, desculpa, mas vocês acabam tendo o poder diário do microfone, criando situações que... Eu já vou antecipar assim, ó. Primeiro, eu não visualizo nada, absolutamente nada. Eu tenho uma resiliência muito forte, eu sou um cara muito esclarecido e muito bem resolvido. Sou apaixonado pela minha esposa, que me dá força diária e é a minha segurança e a minha fortaleza. Tenho 3 filhos maravilhosos, que eu tive a oportunidade na quarta-feira de estar com eles. E sou um cara extremamente feliz por ter pessoas maravilhosas ao meu lado. E é a minha função. Eu entrei nisso com 7 anos, virei atleta de formação, fui até os 20, quando eu vi que eu não tinha capacidade suficiente para me tornar um atleta profissional de alto nível, eu falei, eu vou seguir com isso, que eu amo isso. E fui tendo oportunidades e sempre fui muito cobrado. Com menos de 21 anos, eu já era treinador de base e sempre fui criticado por ser muito novo. De repente, peguei treinador de base de clubes de Série A, clubes campeão do mundo, e eu sempre era muito novo. Fui ter a primeira oportunidade como auxiliar do Levir, em uma equipe de atletas de Seleção Brasileira e Copa do Mundo, e eu era muito novo, e fui criando o meu espaço quando tive a primeira oportunidade de ser um treinador profissional, e nos momentos vitoriosos eu era um cara inteligente, com muita capacidade de entendimento de jogo, e quando eu perdi eu era um menino inexperiente que não estava com o grupo, e eu sempre fui muito resiliente e muito bem resolvido, sempre dentro aquilo que eu podia controlar. Então, às vezes a gente perde, às vezes a gente empata, provavelmente eu vou ter uma sequência negativa no futuro, pode ser aqui no Guarani ou não, se for aqui vai vir uma pressão, eu vou receber críticas praticamente de todos vocês, e eu tenho que saber entender que também é a profissão de vocês, né? Então, e é completamente natural. Gente, hoje, se você para o carro numa esquina para dar a mão para uma senhora atravessar a rua, isso não vai gerar notícia. Agora, se você passa o carro a 150 e acaba atropelando essa senhora, isso vai gerar notícia, e vai gerar venda, e vai gerar... Então, a notícia ruim é mais prazerosa para vender. E eu entendo o lado de vocês também, porque a notícia ruim vai gerar mais repercussão. Então, eu sou um cara muito bem esclarecido, muito feliz e muito convicto daquilo que eu faço. E, particularmente, vocês podem ter certeza, zero mágoa com todos vocês. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês e eu estou fazendo o meu. É muito importante essa ligação, ter pessoas no meio que interpretem, porque a pressão é exaustiva em um clube gigante. Entendeu? E o Guarani está há anos no mesmo caminho. 2, 3 rodadas, troca o treinador. Daí mais 2 meses, troca treinador. Daí mais 4 meses, troca treinador. Será que esse é o caminho do sucesso do Guarani? Isso está claro que não é. Por que vamos dar continuidade ao Matheus? Com 2 rodadas, talvez. Eu realmente, eu acho que cabe a nós, gente, nós temos vizinhos próximos de Campinas que estão fazendo algo diferente. Então, acho que todo mundo pode procurar ajudar nesse processo. Eu tenho erros, eu sou ser humano como todo mundo aqui dentro tem erros também. E a gente vai continuar errando. Só que eu vou continuar me dedicando para tentar minimizar esses erros. E, às vezes, não é só o treinador culpado. Passou grandes treinadores aqui nos últimos 2, 3 anos que foram completamente massacrados por vocês, por o que vocês vendem, talvez incitem
o nosso torcedor, porque o nosso torcedor é completamente coerente, gente, que eles são apaixonados pelo clube. Todo mundo aqui já foi torcedor. Se você vai no estádio, gasta seu dinheiro, gasta o seu tempo, leva seu filho, um amigo, e o resultado não vem, a frustração, a lamentação é gigante e ele vai se expor. E vai xingar o treinador, vai xingar o jogador, isso é natural. Agora, nós temos um trabalho em comum. Então, de repente, analisar de todas as formas o que é melhor para o Guarani. Acho que isso é muito importante. E eu sempre fico de cabeça tranquila. Claro que é muito mais prazeroso você trabalhar com elogios, mas eu tenho que entender. Hoje nós fizemos um grande jogo. Eu saio com um pouco de frustração, porque a gente tinha grandes possibilidades de vencer o Santos. E não vencemos. Mas está no caminho. Nós fizemos um excelente trabalho. Dentro daquilo que foi planejado, nós só não atingimos o objetivo vitória. De resto, nós fizemos tudo. Dentro daquilo que foi planejado aos 30 minutos contra o Novo Horizontino, estava tudo ocorrendo conforme planejado. Agora, foi um erro meu como treinador, eu não treinei. Gente, vamos jogar 70 minutos com um a menos. Isso eu não treinei, isso eu errei. Porque a gente, às vezes, o futebol foge do controle em algumas situações. Entendeu? Então, eu tenho uma tranquilidade serena. Eu falei aqui na primeira rodada o nível do adversário que a gente tinha jogado e tivemos mais chances claras de ganhar. Infelizmente, no último lance, houve um empate, né? E depois ele provou essa capacidade que talvez com menina dos olhos do Brasil, vencendo de 3 do Mirassol. E é o futebol, gente. E agora nós temos um duelo pesadíssimo e muito difícil, que é o Velo, na quinta-feira. E nós temos pouco tempo e vamos procurar se preparar da melhor forma possível para buscar ponto lá, primeiro tentar vencer, que é muito importante nesse momento, e para a gente começar a olhar e subir na tabela de classificação. Não, perfeito. Só concluindo... Desculpa te atrapalhar. Imagina, de forma alguma, Matheus. E até estava entrando nesse mérito mesmo, assim, pensando na parte assim, do Matheus enquanto pessoa, né, que às vezes a gente não tem a oportunidade de conversar sobre outros assuntos, né? Se você se sentir à vontade para falar sobre isso, como foram essas 72 horas, assim, porque foram um mix de sensações, assim, imagino que deve ter sido os dias muito intensos, né, de quarta-feira para cá, e terminar com um jogo desse ainda, né, com gol no último lance, com pênalti perdido. Como é que você está finalizando essa semana que talvez tenha sido um pouco mais longa que o normal, né? Não em termos de tempo, mas em termos de sensações, né? Como é que foi tudo isso para você? Como é que está sendo ainda? Resiliência, assim. Eu procurei trabalhar. Hoje eu vou chegar no meu hotel, começar a analisar o que nós fizemos de bom hoje, o que nós fizemos de ruim. Provavelmente vou dormir lá pelas 4, 5 da manhã. Vou acordar às 10, vou vir conversar com a minha equipe para ver o que a gente vai mostrar para os nossos atletas e vou continuar trabalhando. E quem sabe um dia, daqui uns 30 anos, quando eu me aposentar, eu faço um livro, daí vai estar tudo escrito lá, daí a gente vai poder estar discutindo sobre todos esses bastidores aí do futebol. Mas eu sou muito feliz, graças a Deus, com a minha profissão e com tudo aquilo que eu faço. Obrigado.